Olá a todos, eu sou a Jaqueline Santos, sejam muito bem-vindos ao Bacharel Podcast. Os episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio e também aqui no canal. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E minha convidada de hoje vem com um assunto muito importante, a desconstrução de padrão. Então eu vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente vai bater esse papo com ela. Então, roda a vinheta. E minha convidada hoje, Bruna Albuquerque. Prazer ter você aqui, Bruna. Jaque, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Tenho certeza que a gente vai abordar com muita leveza esse assunto tão importante. A Bruna, ela é mentora de mulheres, né? Isso, exatamente. E hoje a gente vai trazer um assunto importante e bem interessante, né? A desconstrução de padrões, né, Bruna? Exatamente. É um assunto muito importante, muito relevante, mas que hoje em dia se debate tanto, né, por trás da tela, nas redes sociais. E quando a gente vai para a prática, a gente vê que não acontece da mesma forma. Então, vou trazer isso para vocês aí de uma forma bem leve e contando bastante, assim, como aconteceu comigo, como eu consegui chegar nessa desconstrução, né, para conseguir me encontrar. Para descobrir o seu propósito, né? Exatamente. Sabe, já quando eu tava vindo pra cá, lembrando do nome, né, do canal, e bacharel, quando eu vi bacharel, né, eu lembrei da minha época de estudante, né, da faculdade, onde começa toda a nossa história profissional, né? E, nossa, eu vou te contar que foi uma das melhores épocas da minha vida, eu morro de saudade. Eu acho que todos nós que terminamos a faculdade, pós-graduação, sente falta, né, dessa época, dessa vivência que a gente tem, né, na faculdade, pós-graduação, até da escola mesmo. Sim. Mas eu comecei minha carreira muito nova, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, como menor aprendiz, então eu trabalhava durante a tarde, estudava pela manhã, né, então saía da escola direto para o trabalho, e já tinha novos vínculos, novas amizades, mas a gente ainda não consegue entender, né, como funciona 16 anos, muito jovem. E quando eu entrei no mundo universitário, né, quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos, eu precisei arrumar um emprego para começar a minha história de faculdade, porque a minha mãe olhou para mim e falou assim, eu não tenho condições de pagar a sua faculdade, né, eu não passei na época na federal, e quando ela disse a mim, eu não tenho condições de pagar. Ou você arruma um emprego, ou você, infelizmente, não vai conseguir fazer. E na época eu tentei na federal psicologia, administração, um terceiro curso que eu realmente não me lembro no momento, e não passei. Né? E aí ela, como boa reprodutora de padrões, ela disse assim, olha, faça administração, porque a administração você vai com facilidade encontrar um emprego mais rápido, né? E eu não tinha muito tempo para esperar, porque eu precisava arrumar um emprego para no mês seguinte pagar a mensalidade da faculdade. Então, quando eu comecei, com 17 anos, para você ter noção, meu primeiro emprego de maior, não tinha nem 18 quando eu comecei. Eu tinha 17, quase 18, faltava coisa de um mês. Olha. Mas eu fui indicada por uma pessoa, e a pessoa confiou em mim. E me contratou antes mesmo de eu fazer 18 anos, né? Então, eu comecei em janeiro, fazia 18 em fevereiro. E foi fazendo 18, recebendo o salário e pagando a mensalidade da faculdade. Aí você já entrou pro curso de administração. Já, direto para administração, porque no meu pensamento, né? A minha mãe conversando muito comigo, me instruindo na época, né? Achando que seria o melhor para mim. Ela disse, olha, faça administração que vai ser bem bom, você vai conseguir um emprego. E na época, ainda que não fosse emprego, eu conseguiria um estágio. E entrei como administração. E quando comecei nesse emprego que eu arrumei, eu me lembro como se fosse hoje, na época o salário era 330 e pouco, e a faculdade era 323. Nossa. Então não sobrava nada. Um sufoco, né? Nossa, era muito propósito, né? Mas quando você decidiu lá, você tinha o sonho, o desejo de alguma área? Nada. Veja, eu nunca sonhei com uma área específica. Eu sempre tive na minha vida uma visão muito forte de construção, porque durante a minha adolescência, eu tive uma adolescência bem estável financeiramente. Tive muitos picos bons e ruins, como eu acredito que muitas pessoas passam. Então, a minha intenção era conseguir seguir na faculdade. Como a minha mãe tinha deixado muito claro pra mim que ou eu arrumava um emprego, ou eu não conseguiria fazer, eu precisei, né, ir para o lado que, teoricamente, eu conseguiria com mais facilidade. E na reprodução do comportamento, né, humano da gente, principalmente nós mulheres, que muitas vezes reproduzimos o comportamento da mãe, né, ela disse a mim, faça a administração que você vai conseguir com facilidade. E fiz. Não me arrependo, né, foi uma época maravilhosa da minha vida, mas eu confesso a você que se hoje pudesse escolher, não faria administração, embora seja muito feliz. Mas foi muito bom, porque foi como administração que comecei a construir toda a minha história.
E aí passei trabalhando um ano nessa empresa e comecei a entrar em instituições financeiras, que foram eu construir toda a minha carreira e onde eu tive a oportunidade de vivenciar, construir e desconstruir, né, alguns padrões familiares, padrões impostos pela sociedade, aprender também no ambiente de trabalho onde eu convivia. E para você ter noção, eu saí dessa empresa que eu trabalhava e com 2 meses eu entrei em banco, né? E desde então eu vivi uma carreira de 10 anos em instituição financeira, aprendi muito, né, em todos os sentidos da minha vida, mas sofri também porque era muita distorção de valores, né, muitas coisas que não me faziam tão bem, que eu não acreditava tanto e me fez sofrer, né, mas faz parte do processo. Como era esse ambiente quando você começou a trabalhar no banco? Eu comecei a trabalhar no banco como estagiária. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, eu passei 6 meses estagiando e fui disputada aí por 2 instituições financeiras. Na época foi incrível, né? Eu liguei pra minha mãe pra dizer, ela começou a chorar, ai meu Deus, a minha filha. Veja, eu nem tinha noção do que era, eu tinha 19 anos, ainda não tinha toda essa perspectiva de carreira, né? Nem sabia, na realidade, sendo muito honesta pra você, eu nem sabia o que de fato eu queria. Na minha cabeça, eu queria construir. E quando eu falo construir, eu não estava pensando apenas em carreira, eu estava pensando em patrimônio, para ter uma estabilidade que por algum momento na minha adolescência eu não tive, né? Sim. Então eu pensei nesse lado. E aí, quando eu entrei no banco, eu comecei a conviver com pessoas com pensamentos diferentes. E aquele mundo, né, que a gente sai da escola para a faculdade, a gente já vê um upgrade enorme de mentalidade. E quando você passa a trabalhar, você vê outra situação. E aí eu comecei a conviver com pessoas mais velhas, pessoas mais instruídas, né, com longos anos de carreira. E aí pessoas extremamente frustradas também, que não eram felizes, estavam na mesma pegada que eu, da construção, né? E aí se apegavam muito ao salário, ao plano de saúde, a um ticket, coisas que prendem você, né? Porque na realidade tudo isso é uma teia, né? Que prende você e vai lhe envolvendo, e lhe impede muitas vezes de fazer o que você de fato quer. E nesse processo eu fui vivendo, eu consegui construir até certo ponto certas coisas, mas fui descobrindo que não era aquilo que eu queria. Que eu estava construindo dentro de um padrão, dentro de uma imposição que não era o meu. E sim o que era imposto sobre mim, né? Se você for observar, você hoje é uma pessoa que trabalha CLT, muitas vezes acontece de quando ela diz que vai empreender, as pessoas dizem assim, vai sair para empreender, que é isso? Mas olha, não faça isso, tá tudo tão difícil, a pessoa tá louca pela sua cadeira. Quem nunca ouviu isso quando pensou em arriscar, Verdade. né? Quando pensou em assumir um desafio. Então eu ouvia muito isso, tá louca, minha filha, que é isso? Minha própria mãe dizia isso pra mim. E assustava você, porque você, né, empolgada, querendo construir, querendo se desenvolver, sair desse meio que você está identificando que não é seu, e uma pessoa chega para você e diz a você que não faça isso, que você está louca, de primeiro momento, se você não estiver muito bem estabelecida com o seu propósito, você desiste, né? E aí, quando eu comecei a verificar que eu não queria, foi quando eu entendi que eu não estava tão feliz ali. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu descobri isso muito claramente, com pouco tempo depois que eu fui promovida. Eu queria muito ser promovida, né? Muito, eu queria muito, porque eu tinha um bons relacionamentos com meus clientes, mas eu não queria mais estar na função que eu estava. Não era algo que não estava me fazendo bem, né? E aí decidi ser promovida. E com pouco tempo que eu fui promovida, eu vi que literalmente não era aquilo que eu queria. Você foi sentindo já um gostinho, né? Aquela coisa de que não era o que eu sonhei, não era o que eu... Você já tinha noção, assim, que você estava... seguindo um padrão imposto ali, não Total. só pelos pais, né, mas pelo sistema. Sim, exatamente. Eu amo quando falo sistema, porque muitas vezes nós reproduzimos padrões impostos pelo sistema. Né? Você tem que entrar na faculdade, arrumar um bom emprego, terminar, tá num emprego maravilhoso, ter um nome forte, né, ser bem-sucedida, que esse conceito de bem-sucedida é muito distorcido, né, porque o que é bem-sucedida para mim, talvez não seja para você, não seja para o outro. Então, quando eu entendi que ser promovida, o que para muitas pessoas era estar bem-sucedida, estar construindo uma carreira, mas que eu não estava feliz, eu vi que não era aquilo, né? Então aquele padrão que tantas pessoas determinavam existir, porque precisava ser, né, fazer uma carreira, ser promovida, e nada daquilo fazia sentido pra mim, porque não conectava, não me dava felicidade, entende? Ainda que eu tivesse boas remunerações, eu não me tornava feliz cada vez mais por ser promovida, por ser reconhecida, né? O meu maior reconhecimento, a coisa que me fazia mais feliz, vinha do meu cliente e não do meu gestor. Então, e não fazia sentido para as instituições, porque muitas vezes teria que vir do chefe, né? E aí foi quando eu entendi que eu estava totalmente perdida, que não fazia sentido para mim. E ao invés de eu buscar um caminho já aqui para mim conhecer mais ainda, eu apenas troquei de instituição.
né? Acreditando que era o problema da instituição e não meu. E mais uma vez eu posterguei tudo o que eu tinha que viver, né? E aí foi muito pior pra mim, porque veja, quando eu saí de uma instituição que eu era respeitada, que eu já tinha construído uma história e busquei construir uma história em outra instituição. Mas nesse meio termo eu vivi desafios enormes, a gente sofria assédio moral, né? Assédio de várias formas. E assim, você sai de um ambiente que você busca novas perspectivas e ir para outro, e quando você chega nele, você descobrir que não tem nada daquilo que você imagina, você fica chocada. Para você ter noção, nós trabalhávamos de forma que a equipe se reunia assustada com o chefe, né? A gente se reunia, veja o nível que nós trabalhávamos e antes dele chegar nós orávamos, preocupadas com o que ia acontecer com o dia. A gente sabe que os bancos trabalham com metas, né? Exato. E não era só meta. Muitas vezes a meta é uma consequência, porque veja, a meta nós sabemos que vai ter. Nós que nos propomos a trabalhar em instituições financeiras, instituições de vendas, sabemos que vai ter. Hoje meta existe para tudo. Independe de ser só em instituições financeiras, empresas que trabalham com vendas diretas, né? Nós temos meta de vida, inclusive. Mas a forma como é colocada é que traz o peso diferente, né? A forma como ela é dita para você, como ela é desenvolvida pela gestão. Então, nesse ambiente que eu trabalhei, a gestão ela é muito, embora se fosse feita por uma pessoa já madura, experiente em questão de idade, era uma pessoa totalmente, não vou dizer despreparada, porque não era, tá? Mas vamos dizer assim, insensível. Vou colocar essa palavra que é mais, né, adequada no momento. E aí, para você ter noção, minha agência era composta toda por mulheres e nós sofríamos literalmente. Nessa agência eu casei, nessa agência eu engravidei, na mesma proporção eu perdi. Quebrei dedo, quebrei perna, quebrei tudo isso em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses. Parecia que tava uma nuvem em cima de você. Em menos de 6 meses, né? Então, eu entrei já aqui nessa empresa com a pretensão total de construção, com a pretensão total de desenvolver, porque eu sempre tive o desejo de crescimento, eu sempre tive essa necessidade de me desenvolver, né? Então, quando eu entrei e eu senti que não era nada daquilo que eu havia imaginado, tudo começou a desconstruir. E muito pior do que isso, eu passei a entender que ainda que eu fizesse tudo que muitas não faziam quando eu cheguei e passaram a fazer, e eu aprendi com elas também. Muitas faziam, inclusive, melhor do que eu, né? E eu buscava aprender. Nunca era o suficiente. Da que fizesse da melhor forma, a que fizesse de forma mais simples, nunca era o suficiente. Então, o problema não estava comigo ou com outras parceiras de trabalho, entende? Estava na gestão. Mas respeita-se, né? Cada pessoa tem uma forma de se colocar enquanto gestão. E aí foi quando eu fui cada vez mais descobrindo que eu estava fugindo do que eu queria para minha vida. Fui transferida de agência e por um leve momento eu teve todo aquele gás, né? Toda aquela energia, sabe? Quando a gente sai de um lugar para o outro, assim, vou me reenergizar agora. E consegui por um tempo, mas mais uma vez algo no meu coração dizia que não era ali. Foi quando eu engravidei da minha filha e disse, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou fazer que a minha filha queira reproduzir algo que eu estou reproduzindo em função de algo que não faz sentido, né? Porque o que faz sentido para mim não é necessariamente só você viver num emprego estável, com uma remuneração boa, uma construção de patrimônio, né? É você viver de forma que lhe faça feliz, que lhe faça sentido. E foi quando eu entendi que eu precisava desconstruir tudo aquilo que as pessoas estavam impondo sobre mim, no sentido de ter um bom emprego, de trabalhar numa boa empresa, que era um status, né? Que as pessoas acreditavam que era o status você trabalhar em empresas que tinham certos nomes, né? Porque muitas pessoas queriam estar ali, né? Mas a verdade é que eu não queria. E eu estava só reproduzindo. Eu estava sendo só mais uma pessoa que estava indo na mão do padrão que as pessoas impõem, né? O sistema coloca sobre você e muitas pessoas trabalham em função do sistema para impor cada vez mais peso sobre você. E a partir do momento que você não aprende a desconstruir, que você não identifica qual é a sua essência, o que faz sentido para você, você não vai conseguir se desprender, né? E aí chegou no momento que eu engravidei, minha filha nasceu, e quando a minha filha nasceu, eu olhei pro meu esposo e disse, eu não quero mais. Eu não quero que a minha filha veja tudo que eu estou vivendo e acredite que é normal. E você costumava conversar com alguém, no caso com seu esposo? Sempre. Você desabafava? Sim, nossa, pra você ter noção, meu esposo teve um dia que eu cheguei em casa, ele falou assim pra mim, eu não aguento mais você reclamando. Olha, pare de reclamar, vá, resolva a sua vida. Você quer o quê?
né? Porque imagina, você tá o dia inteiro no trabalho, você chega em casa, você quer conversar coisas boas que aconteceu no seu dia, leve. Lógico, obviamente a gente sabe que num diálogo dentro de um casamento você tem os dias mais difíceis, mas todos os dias você chegar reclamando. E sabe, Jaque, que não era uma reclamação que era minha. Muitas amigas tinham as mesmas reclamações. Mas aí é que tá essa questão da desconstrução, né? Até que ponto você se propõe a desconstruir? Porque também não é algo fácil. Você precisa se desprender de alguns comportamentos que você herdou, né? Pelo processo cultural, pela socialização da sua família, dos seus pais. E como né? foi pra você? E aí, quando eu comecei a dizer que eu não queria mais, o meu marido me apoiou 100%. A minha mãe dizia pra mim, você tá louca. Né? Você vai fazer isso, minha filha, olha, tenha calma, tenha paciência, tem muita gente procurando emprego, muita gente quer o seu lugar, mas veja, você vai perder XYZ. E pra mim nada daquilo mais fazia sentido, porque eu não queria mais aquilo, né? Eu queria me sentir bem, me sentir leve, mostrar pra minha filha quando ela fosse crescendo que não precisava ser dessa forma, entende? Eu sei que para minha mãe era o melhor que ela poderia fazer por mim, eram as palavras que ela teria pra me dizer, ela estava de uma forma ou de outra querendo me fazer um bem, né? Mas para mim já não era. E é muito importante quando a gente passa a conhecer direitinho como as coisas funcionam com a gente e quem a gente de fato é, porque a gente consegue se desprender, ainda que pessoas importantes na sua vida digam pra você que não vai dar certo. Sabe? Ainda que pessoas importantes, porque veja, é muito pesado você comentar com a sua mãe e sua mãe com medo, com receio, ao invés de dizer assim, não, minha filha, vai dar certo, vai e faça, e ela dizer assim, não, você tá louca. Não faça não, que não vai dar certo, é muito difícil, né? Sente sem apoio, né? Sem apoio. E aí eu chegava no meu esposo e meu esposo dizia, você é quem sabe. Eu lhe apoio, mas você é quem sabe. Pese, você é quem sabe. Eu chegava na minha mãe e tá louca. Quando muitas vezes a gente fica nesse conflito. Não tinha um equilíbrio. Não Sua mãe tinha, sem apoio. E ele também, assim, imparcial. Imparcial, porque na verdade ele não queria assumir o risco da responsabilidade de dar uma opinião, né? Pra depois eu não chegar e dizer, mas você disse que eu deveria fazer. Né? Ele ficou meio com receio, né? Exato, ele botou o pé atrás e disse assim, deixa ela tomar a decisão, porque depois a consequência é dela e ela vai se sentir confortável. Compreensível, mas às vezes o que você precisa é de palavras claras, né? Mas eu digo já que hoje em dia que as palavras mais claras que você pode encontrar estão dentro de você mesma, né? Porque ainda que nós tenhamos muito amor por mãe, por pai, por família, por esposo, a decisão é sua, a consequência também. Então, o que você vai sentir, o que você vai sofrer, é você que vai carregar o peso, entende? Então, eu sofri muitas vezes, mas eu resolvi encarar. E aí foi quando eu me encontrei, né? Eu passei a viver um processo de desconstruir tudo que eu tinha construído mentalmente dentro de mim, né? De padrão, de necessidade, de visão de vida, de forma de ver, para construir. E eu me lembro quando eu fiz quando eu dei início a esse meu passo de transformação, eu disse assim, meu Deus, eu tô num caminho totalmente errado, então, né? Ficou confusa. Fiquei super confusa. E eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação numa formação que eu fiz, e aí pediram pra fazer um cartaz, né, explicar tudo, tá? E eu me lembro como se fosse hoje, que a primeira frase que eu coloquei é assim, eu sou frustrada. Eu coloquei. Aí todo mundo olha pra mim e diz assim, frustrada, você quase... Você colocou isso? Coloquei, super frustrada, eu coloquei. Aí ele olhou pra mim assim, disse assim, frustrada. Hoje eu tenho 30 anos, eu tinha 27 anos mais ou menos. Aí ele, frustrada, assim, frustradíssima. Eu disse frustradíssima, você não tá entendendo. Eu reafirmei. Eu disse frustradíssima, você não queria entender o quanto eu sou frustrada. Mas a verdade é que nem eu sabia pra onde eu queria ir, entende? Eu só sabia que eu não queria estar ali. Ali era o lugar que eu não queria estar. Mas pra onde eu queria ir, eu ainda não sabia. E nesse processo de desconstrução foi quando eu me descobri. E descobri, inclusive, o que fazia sentido pra mim, né? E quando eu descobri o que fazia sentido, eu descobri que eu queria fazer outras mulheres a ter a oportunidade de ter essa visão que eu tive. Porque, veja, é muito complicado quando você desiste de desconstruir tudo que você construiu até agora. Eu tinha 27 anos. Eu vivi 27 anos acreditando que tudo aquilo que eu estava aprendendo era uma forma correta, né? Era uma forma normal, né? Porque, na realidade, o que é normal? Normal é quando você vive de uma forma que lhe faz bem, que lhe dá saudável para sua vida, né? E comum é quando você vive uma vida que todo mundo vive. E eu estava vivendo assim. Eu estava vivendo pra mim, dentro da normalidade, mas algo que era um comum que pra mim não fazia sentido. Porque eu não queria ser só mais uma pessoa reprodutora de padrões, só mais uma pessoa acomodada pelo sistema, só mais uma pessoa que vivia em função exclusivamente de construir, sem sentir, né? Pra mim só tinha sentido a partir daquele momento se eu tivesse sentir. Se eu sentisse no meu coração, se fizesse sentido pra mim. E eu entendi que a maior forma que eu poderia fazer sentido pra mim era fazendo coisas que eu gostava. E aí muito se fala hoje em dia de você dizer assim, mas às vezes nem sempre você pode fazer o que a gente gosta, porque o que a gente gosta às vezes não é sustentável.
E isso é uma verdade, né? A gente sabe que não pode fazer 100% do que a gente gosta, mas se você fizer 50% e 50%, você vai ter uma compensação, né? Um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. E eu fazia já que 100% do que eu não gostava. Você estava ali naquele ritmo, mas nem um pouquinho você gostava, né? O que me trazia prazer era a compensação dos meus clientes, que viraram meus amigos. Pra você ter noção, quando a minha filha nasceu, eu tinha clientes que ligavam pra mim pra saber como minha filha estava. Então era o que me fazia feliz. O que me fazia feliz era as pessoas e não o trabalho, a construção diária que eu tinha profissional, entende? E aí quando eu resolvi fazer isso, quando eu resolvi mudar isso, eu sofri, né? Porque você tem toda uma quebra, uma desconstrução, um impacto sobre aquilo. Eu acredito que tem que ser pouco a pouco, né? E aí eu não fiz o pouco a pouco. Você foi de uma vez? Eu fui de uma vez. E aí eu saí do ambiente que eu tinha aprendido a me desconstruir e voltei para um ambiente que eu tinha vivido 27 anos de construção. E aí você sai de você vem numa forma de comportamento de 27 anos e pega outra forma que você aprendeu recentemente e traz para esse de 27 anos, o povo vai chamar você de quê? Tá louca, alienada, né? São vários adjetivos pesados que você escuta, quando na realidade você passa a construir com base dentro de você mesma. Né? E não é sobre os padrões, as coisas que foram ensinadas a você, é como você passou a se sentir bem. E vivi mais um tempo assim, até que eu fui desligada, né, da empresa. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje, as minhas amigas choravam. Ai, você foi demitida. Eu disse, mulher, tá tranquilo. As suas amigas ali do trabalho. Eu chorava horrores. Eu disse, tá tranquilo, porque veja, se eu fui demitida, eu precisava ser. Porque eu acredito que tudo na vida tem um sentido, nada é por acaso, né? Eu precisava ser. E é a partir de agora que eu vou começar a viver, né? É a partir de agora que eu vou começar a fazer do jeito que eu me sinto confortável. Você acha que quando acontece uma demissão, a pessoa acata aquilo como rejeição? Muitas vezes. Acho que é por isso que tem esse comportamento, né? Ai, de chorar. Total, né? já que veja, sempre que você é colocada numa situação de diferenciação, no sentido de, por exemplo, eu saí, pra você ter noção, quando eu fui desligada, eu tava sendo disputada por dois locais de trabalho diferentes dentro da mesma empresa. E quando eu fui desligada, eu me questionei, né? Eu disse, nossa, por que eu? E você sempre coloca assim, como se você, na posição física, de pessoa física, você sempre se coloca numa posição de por que sou eu? Por que comigo? Né? Você sempre questiona o que foi que eu fiz. Quando muitas vezes a ligação entre você e a empresa não existe mais. E não significa que você não é boa para a empresa não é boa para você. É porque aquilo ali já não tem mais sentido. Terminou, né? Fechou um ciclo. Exatamente, né? Fechou um ciclo, entende? E é feito um casamento. Você é casado há milhares de anos com uma pessoa e aí se separam e vai dizer que você foi infeliz sempre? Talvez não, talvez você tenha sido muito feliz naquele determinado período. Mas até aquele momento vocês resolveram cada um seguir para um lado. Sim. Lógico que a gente tem aí, né, experiências diferentes, pessoas diferentes. Mas quando eu fui demitida, eu disse, agora eu vou ter a oportunidade de começar um novo ciclo. Né? E o meu novo ciclo é justamente ajudando as mulheres a não viverem assim, sabe? Mostrando a elas que é possível desconstruir, ainda que as pessoas digam a você que você tem que fazer desta forma, que você tem que impor. Porque é muito doloroso, é muito sofrido você viver toda uma vida em função de construir algo que não é para você. Você reproduzir algo que não faz sentido para você. Enquanto você não descobre o que faz sentido para você, você não vai conseguir se desenvolver. Você vai apenas reproduzir o que as pessoas querem impor sobre você. Eu me lembro como se fosse hoje, certa vez a minha mãe resolveu me pedir para eu fazer com ela algo. E a gente entrou até numa discussão nesse dia, e eu disse assim, eu não vou fazer não. Toda a minha vida eu fazia. Toda a minha vida eu fazia. Sem querer, mas eu fazia. E aí foi quando eu falei para ela, não vou fazer não, porque... Ela, por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Quero fazer. Você teve a coragem. Tive a coragem. Quantas vezes a gente não tem? Uma das raras vezes você teve a coragem. Foi quando eu resolvi desconstruir isso. Eu disse, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Se eu for fazer por você, eu vou deixar de fazer por mim. E a gente fala muito sobre isso, né? Quando você passa a dar não para as pessoas, você passa a dar sim para você. Porque eu disse, eu não vou fazer por você. Porque se eu for, no meio do caminho a gente vai se desentender por alguma besteira e vai gerar um diálogo ruim, um sentimento ruim pra mim e pra você. E não vai ser bom nem pra mim e pra você. Então eu estou aqui maravilhosa onde eu estou e eu não vou. Ela ficou chateada, mas eu não fui. Fiquei super feliz. Acho que muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, sabe? Aprender que tá tudo bem a gente fazer pela gente e não fazer pelo outro. Porque na realidade, a gente foi muito condicionada muitas vezes a fazer... Não é pelo outro,
É por essa condução, né, que foi colocada nessa reprodução, nesse sistema, que diz a você que se você não fizer, que se você não comparar, que se você não aceitar, que se você não construir, né, que se você não trabalhar desta forma, você não vai ser bem sucedida. Veja como é pesado. Se você está no emprego CLT, quer sair para empreender, você tá louca. Se você não fizer, reproduzir o comportamento que os seus pais lhe ensinaram, você é uma filha ruim, né? Se você não for promovida na empresa porque você é uma má funcionária. Veja quantas coisas são pesadas. Existe, lógico, um peso, existe. Mas até que ponto você leva isso pra você e pro seu coração? Até que ponto faz sentido você viver dessa forma? Porque muitas vezes não significa que você é ou não é. Pode significar, inclusive, que você não quer. E você não consegue expor isso. Porque para que você saiba algo que eu queira ou não, eu preciso lhe dizer. Exatamente. Né? Porque senão você não tem como saber. E muitas vezes você não quer, mas não tem coragem de dizer. E acontecia muito isso dentro das empresas que eu trabalhei. Muita gente não queria, mas com medo da repressão, da demissão, da exclusão, dizia, não, olha, eu quero. E eu dizia que eu não queria. Né? Então, o fato de eu dizer que eu não queria, inclusive, pode ter me penalizado ao ponto de eu sair. Mas foi feito, eu disse a todo mundo. Eu disse, eu fui justa comigo mesma. E até que ponto vale a pena você ser sincero ou não? Se você é sincera com você mesmo e você tá bem, foi perfeito. Mas até que ponto vale a pena você viver em função do que as pessoas esperam de você? E não sobre aquilo que você é. Exato. Né? Então, quando eu decidi viver em função do que eu queria e não do que as pessoas esperavam sobre mim, foi que eu consegui me libertar e trazer essa leveza, né? Não é que você vai estar 100% em todas as esferas na sua vida e você vai conseguir sempre ser 100% das formas que você precisa ser, que você quer ser. Porque nem tudo que a gente pode fazer. E tá tudo bem também, né? Mas é você buscar cada vez mais fazer conforme você se sente bem. Respeitando o outro e respeitando a si mesmo. Buscar o equilíbrio, né? Eu acho que tudo é você buscar o equilíbrio. Então, quando eu entendi isso, foi quando as pessoas olhavam pra mim e diziam, você tá louca? Eu me lembro que um dia, eu tava com várias minhas amigas trabalhando na cadeira e começou a ter seleção pra nossa vaga. E minhas amigas começaram a chorar. Ai, meu Deus, você deve ter. Menina, eu tive uma crise de riso, tu acredita? Mas eu ria. Porque eu tava achando engraçado e ao mesmo tempo eu tava com um sentimento assim de pena por elas, porque elas estavam desesperadas e eu não conseguia ter aquele desespero, entende? E chegavam pessoas e elas, ia pra quê? Ia pra que vaga? E quando as pessoas diziam, elas choravam, elas tomavam remédio, veja, as pessoas tomavam remédio descontrolado pra poder controlar as emoções, pelo simples fato de ter uma seleção. Veja como é aterrorizante. É, a dependência também, né? Você se coloca numa posição de vulnerabilidade total. E porque eu não ficava daquela forma, eu era tratada como louca. Tá louca, não é normal. Né? Quando na realidade não é ser louca ou ser normal, é saber muito bem o que você quer. Né? Até que ponto você quer ficar naquela situação de vulnerabilidade. Porque até que ponto você necessita 100% de uma empresa para viver? Né? Até que ponto? Você acha que o fator principal da dependência, que você notava dessas suas amigas lá, vem da necessidade? Daquela renda? Não. Você acha que não? Acho que não. Sabe por quê, Jaque? Porque eu acho que muitas vezes vem, inclusive, não é necessidade, é da sensação de segurança. Porque pra você estar segura ali que você no final do mês vai ter um salário, que você vai ter um ticket, que você vai ter um plano de saúde, e você não quer sentir a insegurança, você não está disposto a viver o processo. Ainda que você vai evoluir, ainda que você no futuro vai estar melhor do que você está hoje, você não quer viver o processo. Você quer simplesmente ficar sentadinha na sua cadeira, na zona de conforto. Que é o que a gente, né, ouve o que muitas muito, vezes né? as pessoas têm medo de fazer. Quantas pessoas têm potenciais incríveis, mas não conseguem evoluir, né? Porque ficam presas na zona de conforto. Sonhos maravilhosos que podem se tornar realidade, né? Porque o sonho, ele é um objetivo que você vai correr atrás. Se você não correr atrás, você não realiza. Você vai ficar só sendo só um sonho, né? Então as pessoas, elas têm medo, não é a necessidade financeira. Porque a gente consegue diferenciar isso, sabe, Jaque? A gente consegue diferenciar quando é um pai de família que tem não sei quantos filhos, a mulher não trabalha, e ou é aquilo ou é aquilo. Ou então quando é a pessoa que vive muito bem, obrigada, mas tem medo de perder o conforto, tem medo de viver o processo, tem medo de sentir a dor. Porque a verdade é que ninguém quer doer, ninguém quer sentir dor, né? Na menor dor que qualquer pessoa sinta, as pessoas já tomam um remédio. Para isso, existem vários remédios para resolver dor instantaneamente. As dores físicas, né? As dores físicas, porque as emocionais não têm remédio nenhum, né? Então, assim, qualquer dor que as pessoas querem... As pessoas têm muito medo de sentir dor.
Sendo que elas esquecem que para a dor que elas vão sentir emocional não tem cura, assim, não tem cura instantânea, tem cura, mas não tem cura instantânea, né? E que é justamente nessa dor que elas evoluem. É nessa dor que elas crescem, é nessa dor que elas se deparam com possibilidades que vão fazer elas chegarem onde de fato elas querem chegar. Inclusive a lugares que elas nem sonharam chegar e elas vão conseguir chegar, né? Mas não querem. E aí não é uma questão de necessidade, é uma questão de conforto. Teve um momento que você sentiu essa dor forte, que você falou, não, eu tenho que mudar? Claro, claro. Quem quer sair do seu conforto? Quem Você quer? acha que foi difícil pra você? Total. O processo ele é difícil. O processo ele é doloroso, né? Você abre mão de muitas coisas para alcançar algo. Você abdica de muitas coisas. Já que eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu casei. Eu não fiz festa, meu sonho era casar na igreja, até hoje eu não realizei ainda. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que para eu ter a minha casa própria, eu abdiquei de várias coisas, inclusive de realizar meu sonho de casar na igreja. Né? Eu montei toda a minha casa com meu esposo, fruto de tudo que eu comprei foi eu e ele. E pra eu fazer aquilo, eu abdicava de várias coisas. Eu via todas as minhas amigas saindo, eu via as minhas amigas viajando, curtindo, e eu não entendia. E eu dizia assim, meu Deus, mas eu trabalho, eu ganho bem, por que eu não consigo? Mas a verdade é que eu não conseguia porque eu estava com um propósito. O meu propósito naquele momento era construir minha casa e por aí vai, né? Você tava com esse foco. Com esse foco. Então, eu sentia dor. Eu sentia dor quando eu via todo mundo saindo, curtindo, aproveitando. Porque eu era jovem, eu sou jovem, eu sempre quis sair também. Né? Tem gente que não sente porque não está no seu propósito e não gosta. E aí, por isso que é importante você saber o que faz sentido pra você ou não. Porque até pra você viver o processo, você vai saber se você vai sentir mais dor ou não. Você vai se conhecer melhor, você vai se prevenir da dor. O seu processo, ele durou muito tempo, na sua opinião? Você ficou muito tempo no processo dessa desconstrução para mirar lá na frente? Fiquei. Sabe, já que eu acho que falta às vezes na gente, inclusive, que me faltou na época, é interesse. Curiosidade. Desejo de arriscar. Sabe? Eu acho que a gente se prende muito ali e a gente acha que só existe aquilo, é aquilo mesmo e pronto. Então, eu acho que quando a gente para abrir o nosso olhar para novos horizontes, a gente vê novas possibilidades. E se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse vivido menos do processo, tivesse sentido menos dor, né? E é isso que eu falo para todas as minhas amigas. Eu acho que vocês têm que abrir os horizontes de vocês, porque existem várias possibilidades na vida, não é única. Ninguém tem uma única possibilidade. Você sempre tem um poder de escolha, um poder de decisão. Agora você precisa abrir o olhar para isso. Se você não abre o olhar para isso, você fica limitada. E aí, limitada, você vai continuar vivendo o processo acreditando que é aquilo mesmo e que ou é aquilo e você não vai conseguir evoluir nunca. Né? E aí você vai passar a dar ouvido às pessoas que estão ao seu redor. Você não vai conseguir silenciar as influências externas que estão ao seu redor para poder potencializar o que você tem de mais importante, que é você. Você tem uma vida, nesse plano aqui você só tem essa vida, pelo menos eu acredito assim. E você vai entregar nas mãos das pessoas, nas mãos do sistema, para comandar a sua vida. Até que ponto você vai viver assim? Então, se eu tivesse tido na época um pouco mais de interesse, eu teria talvez conseguido diminuir o meu processo. Mas hoje eu entendo e respeito a minha história, sei que eu deveria ter, que eu vivi assim porque eu precisei viver, né? Porque isso é muito importante também, porque tem pessoas que vivem o processo e ficam, né, resgatando ele a todo momento, questionando a todo momento, e aí passam a vida e não vivem, não evoluem, não se desprendem, né? Então eu respeito, sou muito grata por tudo que eu passei, mas eu entendo que passou. E hoje eu vou correr atrás do que vem pra frente, né? Sim, e a partir daí, qual foi o rumo que você tomou? Aí eu comecei a viver. Aí começou a ser feliz. Menina, aí eu comecei a ter liberdade. Porque eu vou dizer a você que tem uma das coisas mais felizes que a gente tem é liberdade. Né? É liberdade de escolher, é liberdade de sorrir. Você acredita que hoje eu fiz uns stories dançando, trabalhando, dançando. E eu me lembro quantas e quantas vezes eu queria botar um sonzinho assim, bem baixinho e não podia. Né? E aí no começo da pandemia, as agências fechadas, a gente tudo preso dentro da agência, sem cliente entrar, né? Eu colocava som, ia dançar. Mas o que eu quero falar com isso é a liberdade que você tem quando você faz uma escolha que é por você, sabe? Quando faz uma escolha que faz sentido pra você, uma escolha que aquece o seu coração. Lógico que, obviamente, que essa escolha vai trazer pra você situações na vida que não é tão boa assim,
que você nunca experimentou, que vai ser muito desafiadora, né? Mas quando você tá conectada com a sua essência, com o seu valor, com aquilo que você tem de melhor dentro de você, o processo é mais leve, né? Ainda que seja doloroso em algumas etapas, você sente mais leveza. Hoje eu posso ver, por exemplo, muitas vezes eu senti falta de levar minha filha para a escola, de passar o dia com a minha filha, que é algo muito importante para mim, né? Tem mãe que gosta. Sim. Eu nasci para trabalhar. Eu amo trabalhar. Mas eu já descobri que eu posso intercalar isso e viver com a minha filha e trabalhar. Entende? Tem pessoas que acham que não aguentam ficar longe dos filhos e precisam estar em casa. Já conheci amigas de trabalho que pediram demissão porque os filhos não estavam se conectando tanto com elas. Então elas pediram demissão para poder estar mais com os filhos. Quando você encontra esse caminho, esse equilíbrio que faz sentido para você, é que você passa a viver. Foi aí que eu passei a viver, a sentir os prazeres que me conectavam, que me traziam alegria. E não pelo outro, mas por mim, sabe? E não pelo patrimônio, pelo dinheiro, mas por mim. Porque o dinheiro, já que ele passa a ser uma consequência. Ele passa a vencer o fim. É importantíssimo. É prazeroso. Ele nos traz possibilidade. É maravilhoso. Nós devemos entender que o dinheiro não é algo ruim. Sim. Né? Mas a gente precisa entender também que a gente tem que estar no equilíbrio. Da mesma forma que a gente ganha, a gente precisa gastar. No sentido de aproveitar. Eu tive clientes que viveram vidas juntando dinheiro, vidas aqui. E quando tiveram disponibilidade para aproveitar, não tinham saúde. Né? Então, até que ponto eu queria viver daquela forma? E aí você vai vendo as experiências, você vai vendo as coisas acontecendo para descobrir como é que você quer viver. Né? E foi nesse momento que você teve a ideia de trabalhar com esse conceito junto às mulheres? Foi. Eu vi nas instituições... Existe uma imposição de padrão também muito competitivo nas mulheres, né? Muito... depressivo, assim, que impõe muito sobre a gente um padrão de vida, de estilo, de posicionamento, de comportamento, de visual, né? E eu senti muito isso na pele também, porque eu era muito mais fortinha do que eu tô hoje aqui, amor. Você tá me vendo aqui? Eu tô magra. Né? Eu já fui muito mais forte do que isso. E eu era colocada à prova a todo momento, né? Então, quando eu decidi trabalhar com mulheres, eu decidi trazer para elas essa experiência de várias coisas que eu vivi. Que embora muito nova, eu já passei por muitas coisas, já fui assediada sexualmente, trabalhei num ambiente onde o cara dizia assim, ó, se você fizer isso e aquilo outro, eu dou isso e isso a você, pra você cumprir a sua meta. Olha. Né? Se você fizer isso e isso, eu vou dizer ao seu chefe que XYZ. Isso é muito comum, né? Muito. Nas empresas. Vê que louco, porque a gente trabalha num ambiente onde tem homens e mulheres, você diz assim, você sofre esse risco de assédio, né? Sexual. Você trabalha num ambiente onde tem grande parte de mulheres, feito eu trabalhei também, você sofre assédio moral, né? Então você fica sem entender. Então não é uma questão de ambiente, é uma questão de padrão, sabe? É uma questão de repetição, de comportamento. Eu trabalhei em ambientes onde só tinham mulheres e era muito injusto isso, porque você é magra, eu sou gorda, assim é bonito, assim é feio, assim tá bom, assim tá ruim. Você faz certo, eu faço errado. Eu trabalhei em ambientes mistos com homens e mulheres e eu era assediada sexualmente. Então não é uma questão de ser só homens e só mulheres. É uma questão de repetição de comportamento, de padrão, entende? De cultura. Então é muito pesado isso. E essa minha ideia de trazer para as mulheres essa minha experiência, né? Como a rede que eu tenho, que chama-se Rede Maré, que a gente fala justamente sobre a possibilidade de a gente se desenvolver socializando entre as mulheres. Porque nos ambientes que eu trabalhei com mulheres, era muito pesado o sentido da gente estar vendo sempre mulheres competitivas. Mulheres depredando umas às outras. Na competição, acreditando que se você se desenvolve, eu não consigo me desenvolver. Quando na realidade não é assim, né? Não precisa ser assim. E aí foi quando eu tive a ideia de constituir a Rede Maré, que ela fala justamente sobre isso, né? Da possibilidade de uma mulher amar a outra, respeitar a outra, empoderar. Por que eu não posso dizer que você é bela? Isso não significa que eu não sou, né? Porque eu não posso dizer a você que você vai conseguir e lhe ajudar a conseguir. Não posso pegar na sua mão e caminhar com você para você conseguir. Você conseguindo, de uma forma ou de outra, eu também consigo. Eu não lhe ajudei? Né? Porque eu não posso fazer isso por você. Então, a Rede, ela traz essa possibilidade da gente se desenvolver. Foi daí que eu tive a ideia de trazer esse conceito de união feminina, né? De que tá tudo bem a gente ser unida. Que não significa que vai depreciar uma ou a outra. Entende? Significa que a gente vai crescer junto e que tá tudo bem. Eu quero desenvolver você. Eu desenvolver você, no futuro, não precisa você me dar nada, mas você vai lembrar que eu passei na sua jornada. Isso é legado. Não é sobre o que eu deixo, né? É sobre como as pessoas lembram de mim. Não é sobre eu deixar um testamento grandioso pra você. É sobre como você vai lembrar de mim, como eu passei na sua vida, como eu marquei a sua vida, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ver
dar sentido, desconstruir essa questão de ser, de ter. É grandioso, as pessoas valorizam, como a gente já ouviu as pessoas dizerem assim, fulaninho só vale o que tem. Né? E o que fulaninho é? O que ela é, o que ela foi, o que ela deixou. Ela deixou muito mais. Um exemplo muito prático disso é que às vezes nós, graças a Deus, ainda tem o meu pai e minha mãe, mas tem gente que não tem mais pai, não tem mais mãe. O pai não deixa nada financeiramente, mas deixa um legado incrível pro filho. Né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. E que é perpetuado, que é levado adiante. De pai para filho, de filho para neto, e aí vai. Né? Então, isso é o que é importante. Então, quando eu decidi construir a rede, foi trazendo muito dessas minhas dores. De assédio sexual, de assédio moral, de competitividade. De quando eu tava gordinha e eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, essa roupa não lhe cabe. Assim não é bonito, seu marido não vai gostar. Você é muito jovem. Imagina quando engravidar. Quando a filha nascer, você vai estar acabada. Né? São muitas coisas. Os comentários, muitas coisas. E muito pesado. Se você não estiver bem com você mesmo, você adoece. Sim. Você fica depressiva. Tem gente que fica depressiva e tá tudo bem. Cada pessoa tem uma essência emocional de uma forma, sabe? Então, quando eu resolvi desconstruir isso pra mim, foi pra poder ensinar outras pessoas a desconstruir isso também. Essa reprodução. É você sair da curva, traçar o seu caminho, entendendo que você é a única. O caminho de Jaqueline é maravilhoso porque é o caminho de Jaqueline. O meu caminho vai ser incrível porque é o meu. Eles podem se cruzar e tá tudo bem. Não significa que o meu, o seu vai ser melhor. Vai ser a forma como você escolhe viver. Se eu lhe respeito, se eu tenho amor ao ser humano que você é, você vai ter por mim. E é muito louco de falar isso, porque parece muito bonitinho, né? Na teoria. Na teoria. Né? Parece muito bonitinho. Mas é uma coisa que a gente consegue colocar em prática, sabe? Quando a gente fala ter amor ao próximo, é ajudar o próximo, ainda que seja com uma palavra. É você ouvir aquela sua amiga que está questionando, passando por um problema muito grande, e você ter a capacidade de ouvi-la sem julgar. Quem nunca precisou? E essas mulheres que chegam até você, como elas vêm, assim? A maioria que está nesse Muitas vêm buscando se desenvolver. Conversar. Porque em casa, quando você comenta que quer fazer XYZ projeto, as pessoas não concordam, não apoiam. Dizem que você não vai conseguir. E desenvolver pode ser profissional, pessoalmente, como quiser. Quer se desenvolver. Na sua opinião, por que você acha que na hora que a gente comenta, no geral, né? Comenta, vou fazer tal coisa, quero dar início num projeto assim, assado. Por que você acha que a maioria das pessoas tem uma rejeição quando, né? Não ao vai dar projeto certo. do outro? Eu acredito que é muito cultural também, sabe? Eu acho que muitas vezes é cultural, muitas vezes é uma questão de rejeição no sentido assim, nossa, mas ela vai fazer isso, por que ela tá fazendo e eu não vou fazer? Sabe? Uma questão tem algo assim de... sentimento, talvez de inveja, não sei. Não sei se seria inveja, mas seria assim de capacidade, vamos dizer assim. Entende? Que talvez questionamento. Ela é capaz, aí a pessoa traz aquilo pra ela. Traz aquilo pra si como um questionamento, dizendo assim, mas fulaninha tá fazendo isso, tá louca. Porque muitas vezes é um desejo que ela tem de fazer e não consegue. Sabe sobre o julgamento, quando a gente fala sobre o julgamento, que a gente aponta, lembra aquela historinha que a gente aponta o dedo pro outro e volta tantos pra gente? Mas na realidade, quando a gente julga no outro algo, é porque de repente tá faltando na gente e a gente não tem coragem de assumir. Exatamente. Entende? Ou não tem coragem de buscar aquilo, de arriscar, de fazer diferente, de ir ao novo. Entende? Então muitas vezes quando eu falo assim, nossa, Jaque, menina, tu é louca de fazer isso. Como é que tu tem coragem de fazer isso? Eu tô louca pra fazer igual a você. Entende? Mas eu tô sem a coragem que você está tendo. Então é muito mais fácil pra mim e menos doloroso eu dizer que você é louca do que eu assumir, já que eu queria tanto fazer igual a você, eu queria ter a coragem que você tem. Porque quando eu faço essa afirmação que eu gostaria muito de ter a coragem que você tem, para além da pessoa olhar pra mim, porque vem um julgamento do outro lado, né, que de repente você é fraca, não tá conseguindo, a primeira coisa que eu vou dizer é que você é invejosa, e que não que você é capaz igual a mim para fazer. Entende? Eu acho que é muito pesado a forma como as pessoas levam todas as afirmações hoje em dia. A gente tem a oportunidade de diariamente construir diálogos mais leves, mas muitas vezes o sistema coloca sobre as nossas costas a forma de competição. E você acha que hoje está melhorando? Na teoria sim, na prática não. A tela, né? Essa tela aqui traz pra gente muitas explicações.
né? Porque na A tela... tela do computador, do computador, né? Que a gente fala celular, sobre a tela... do pode ser mundo, redes né? Do mundo. As redes sociais, por trás das redes sociais, você é maravilhosa. Na prática, no dia a dia, é diferente, né? Infelizmente. E é isso que a gente traz, assim, com a rede. É isso que eu tento sanar nas minhas mentorias. Porque a gente precisa entender que nós somos feitos de prática, de carne e osso. E é no dia a dia. Porque na tela você se ofende, você se magoa. Mas e no presencial? E para aquela mulher que está sentindo que precisa mudar de vida, o que ela encontra na sua mentoria, assim? A primeira coisa que eu gosto de dizer às minhas mulheres, quando elas vêm para mim na mentoria, é que a gente vai caminhar juntas. E que ela vai encontrar a possibilidade das respostas que ela tem dentro dela e não consegue ouvir. Muitas de nós, a gente sabe as respostas que a gente precisa ter, estão dentro da gente, mas a gente não tem coragem. Porque algum sentimento que ela está dentro de mim, que está dentro dela, não impede ela de evoluir. É tanto que eu falo muito, assim, quando você consegue resolver os seus conflitos internos, né, que é a razão e a emoção, e aí você fica na dúvida, porque quem nunca foi tomar uma decisão e o lado emocional queria muito uma coisa, mas o racional gritava querendo outra, e você ficou no conflito, no meio. Né? Então, quando você vem para a mentoria, você consegue sanar esse conflito para poder dar início a um processo de elevação. Quando você sana esse conflito, você passa a ouvir a sua voz interior, e é ouvindo a sua voz interior que você vai sair dessa repetição de padrão, né? Vai desconstruir isso para construir o que você quer, para você seguir como você deseja, né? Então, quando eu digo que elas vem para mim, que tu vai ser dona do que tu quiser. Eu digo a elas, amor, você vai ser dona do seu sorriso, da sua liberdade. Porque a verdade é que nós somos donas, mas muitas vezes a gente não pratica, né? Sim. É muito comum isso, mas a gente não pratica por quê? Porque a gente tem medo, a gente sente insegurança, a gente acha que a gente não é capaz. E tudo isso é fruto de coisas que colocam na nossa cabeça. O meio coloca na sua cabeça sob influência, porque a todo momento nós somos influenciados, e a gente torna aquilo como uma verdade absoluta que às vezes nem é. Então, dentro da mentoria, a gente vai conseguir sanar esses conflitos para poder fazer ela evoluir. E na rede, né, que é a rede Maré, a gente vai fazer elas se desenvolverem, mas já socializando, sabe? Já gerando essa conexão com outras mulheres que vão estar no mesmo nível. Né? A diferença é que na mentoria a gente vai para algo individual de conflito de interno. E na rede a gente desenvolve elas ali no rápido para socializar. Porque, veja, de nada adianta a gente fazer tudo isso e quando eu jogar você no meio da sociedade, eu jogar você no mundo onde as pessoas não estão nem aí para nada. Então, dentro do nosso grupo da rede, a gente desenvolve elas para socializar com mulheres que estão no mesmo nível que elas. Então, juntas elas vão caminhar. Porque eu vou chegar de você para contar algo a você, você vai dizer, é verdade. Você vai só ouvir, você não vai julgar. E o simples fato de você não julgar, você já vai estar apoiando. Né? Então, dá um sentido diferente. É dessa desconstrução que a gente precisa. Por isso, quando eu falo que na tela é muito fácil, na teoria e na prática não, é porque quem nunca, né, precisou de um apoio, foi conversar, inclusive com a sua mãe. E a sua mãe disse assim, você não faça isso. Que isso, você tá errado. Às vezes nem escuta, a gente nem termina a frase. Você nem termina a frase e você já vem apanhando de julgamento. Você já vem com uma 7 pedras na mão, como a gente fala, né? É que na maioria das vezes as pessoas precisam dentro de casa, né? Esse apoio, esse entendimento. Buscam, né? Dentro de casa. É, e na maioria das vezes não é lá que encontra. Não é. Infelizmente. Exatamente, porque veja, existe sempre um sentimento de proteção excessivo, né? Sim. Não faça isso, você vai correr risco, pode acontecer isso. Você só vê o lado negativo. As pessoas querem lhe proteger tanto que colocam você numa bolha que impede, inclusive, você de evoluir. E quando a gente vai pro mundo, quando a gente conversa com outras pessoas, a gente encontra, de repente, uma sensação de vai lá, vai dar certo. De repente. Porque muitas vezes você também encontra um freio, né? E é esse peso que a gente precisa entender. Pra gente entender a questão da desconstrução, a gente precisa desconstruir, inclusive, paradigmas que vêm de muitos anos atrás, milhares de anos atrás, né? Que impõe que a gente tem que estar nessa competição, que a gente tem que fazer isso, porque se não fizer isso, não é isso. Porque se comportar assim é errado, porque falar assim é feio. Isso que é feio, o que é errado. Isso é muito relativo para quem vê. O apoio, ele vem de várias formas, inclusive só na escuta. E é isso que a gente propõe, né? Desconstrua, apoie outra mulher ouvindo-a. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Talvez você não concorde, mas você pode respeitar. Porque tem essa competição, né? Existe, claro que existe. Essa competição. Quando você chegou aqui, eu olhei pra você, seu olho maravilhoso. Gente, esse olho é maravilhoso. Foca aqui, Brasil. Bota um zoom nesse olho, porque é maravilhoso. O que é que tem a dizer que seu olho é maravilhoso? Tem mulheres que podem encontrar e dizer, se tu vê, esse olho dela é muito claro, muito azul, não tá ornando não. Aí já começa a poder ver, né? Ela queria que a Rafaela comprar uma leite e colocar igual o seu. Né?
Então, assim, muitas vezes está no olhar, na forma como vê. No ensinamento também que traz da vida, né? Desse processo de socialização, de cultura que carrega da mãe, do pai. Quem nunca viu uma filha... Não tem aquela história que diz assim, a melhor forma de ensinar é o exemplo, né? Exatamente. Qual é o exemplo que a gente tem? Porque principalmente quando, né, somos criança, a gente vê mais do que ouve, né? A gente vê o que os pais estão fazendo. Então, é a sua postura, né? A gente vai lá e reproduz. E reproduz, exatamente. E é a reprodução. E é nessa reprodução que às vezes a gente peca. Porque, veja, no meu caso, eu vim 27 anos fazendo exatamente o que a minha mãe concordava. Né? Às vezes eu queria ir pra casa do meu namorado, louca pra ir pra casa do namorado, e a mamãe dizia que não podia porque não era legal. E hoje você mostra essa desconstrução pra ela, ela opina, ela fala. Você acredita que a minha mãe faz parte da minha rede? Se eu te disser que ela foi, sentou, se jogou, aproveitou e viveu, você acredita? Eu acredito. Eu achei muito engraçado, porque quando ela disse que era minha mãe, eu sou mãe! Minha mãe tem 65 anos. E a gente não acredita. Ela é jovem. E sentava lá, se jogava, se divertia horrores. E como é o nome? É muito legal isso, é muito importante, né? Hoje, quando eu falo pra ela, às vezes, que ela vem pra mim com algo que eu não concordo, eu falo pra ela, olha, eu não concordo com você, mas eu respeito sua opinião. Agora, se você quiser ouvir a minha opinião, eu estou aqui para lhe falar. Agora, se você estiver receosa, não me pergunte, né? E ela tá indo bem no processo de ela tá maravilhosa. A minha irmã arrumou um namorado. Minha irmã tem 19 anos, né? Minha mãe tem 65, meu pai tem 61, mais ou menos. Sim. E aí, a juventude hoje em dia quer levar o boy pra casa, né? Aí ela, minha irmã, mãe, Bru, fala com a mãe, porque eu tô louca, ela vai dormir lá. Eu disse, mulher, vamos lá, vamos com calma. Aí eu falei com ela assim, mãe, veja, você tem que entender, né, que somos pessoas em evolução, né? Ela tem 19 anos, você tem 65, a sua época é diferente, então você precisa respeitar também o jeitinho dela, o fato dela querer, né? E a gente tá aí querendo evoluindo, ela já deixou, já são coisas assim bem maleáveis. Eu entendo, assim, sabe, que é muita questão de você se propor a evoluir, sabe, Jaque? Eu digo muito a ela assim, minha mãe é muito jovem, minha mãe tem uma experiência em idade, mas ela é muito jovem em mentalidade. Minha mãe sempre foi muito amiga dos meus amigos, né, de fazer farras e festas. Mas ela tem uma cabeça muito jovem. Mas para algumas coisas, ela tem uma repetição de padrão muito profunda, sabe? E eu falo muito assim pra ela, eu fiz, veja, você tá reproduzindo esse comportamento que não é legal. Não, vamos conversar sobre isso. E eu chamo ela pra conversar, né? Ela disse, mas Bruna, você também pensa tudo diferente. Eu disse, veja, não é que eu pense tudo diferente. Você precisa entender que nós somos seres em evolução. A sua geração é uma geração diferente da minha, que é uma geração diferente da minha irmã. O que você se propõe, o que você viveu, fez parte da sua história, é respeitável, era a sua fase, né? Você estava reproduzindo o que a sua mãe lhe ensinou. Hoje você está propondo a ela viver outra coisa, mas existe uma discrepância muito grande, né? Não existe um equilíbrio, e é esse equilíbrio que você precisa buscar. Né? A minha irmã tem 19 anos, a minha mãe tem 65, então tanto minha irmã quando quer algumas coisas que pra minha mãe são absurdas e pra minha irmã é normal, eu digo à minha mãe, vamos encontrar um equilíbrio? Como é que a gente pode fazer? O equilíbrio, e o respeito, né? É a melhor coisa. Exato, e é o respeito. E é o respeito, é de repente você chegar e dizer assim, Jaque, eu entendo que é isso que você quer, eu respeito você, mas eu não concordo. E o fato de eu não concordar não significa que eu não lhe respeite. Né? Então, assim, muitas vezes eu digo a elas duas, quando a gente tem um conflito, eu digo, vocês precisam entender que o respeito, ele é primordial, né? O amor e o respeito, ele é primordial. Agora, a concordância, pacífica, né? Exatamente, a concordância é que a gente precisa ver se existe, porque eu também não sou obrigada a concordar com tudo que você quer. Né? Não, claro. Né? Então, assim, vocês precisam encontrar um equilíbrio. Algo que seja bom para você e bom para ela. E que ambas fiquem felizes. Porque, veja, imagina um conflito de desequilíbrio, se for baseado nessa questão de geração. Né? Então, eu digo muito isso, as duas. Quando a minha mãe liga pra mim, como eu falei pra você, eu digo, você quer ouvir o que você quer ou você quer ouvir o que eu acho? E ela faz, eu quero ouvir o que você quer, senão não havia ligado. Eu digo, então depois você não reclame. Mas né? você viu que ela tá aceitando Mas ela já agora a opinião, exatamente. Em outra época, já que sabe o que acontecia? Eu falava pra ela, você é muito grossa. Não é ser grossa. Ela falava, né? Não é questão de ser grossa. Lá, quando eu era reprodutora, até os meus 20 e poucos anos, quando eu dei meu grito de liberdade, se eu não concordasse, por exemplo, em sair com meu esposo e levar a minha irmã, ela ficava chateada, porque eu achava que eu tinha que levar pra fazer a minha irmã ficar feliz.
Mas muitas vezes eu não queria levar. E por que eu tinha que levar? Né? Quantas vezes você não faz isso? Quantas vezes a gente não faz isso? E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é quando eu quiser levar, eu levar. E se de vez em quando eu ver que ela precisa e eu posso levar, eu posso levar. Entende? Então, quando eu dei o meu grito de liberdade, eu expliquei pra ela que o não concordar não é uma falta de respeito. A maior forma de respeitar. Porque quando eu concordo com você, eu faço de você uma pessoa que acredita que me manipula. E deixo me manipular, muitas vezes. Se eu concordo com coisas que você quer fazer que eu não quero fazer. Né? Então eu dou a você a possibilidade de me manipular. Ainda que eu não saiba. Ainda que eu não perceba. Como fala? Ou não seja intencional também pela pessoa. Talvez a pessoa não tenha a intenção, né? Mas eu tô sempre dando sim pra você? Uma coisa que eu não quero? Não, a pessoa sabe, né? O outro eu tô falando, né? E às vezes, né? Vou dar um exemplo. A gente acaba acatando aquilo, falando sim quando quer dizer não, né? Exatamente. Porque a outra pessoa não sabe receber o não de uma maneira bacana, pacífica. Não, tudo bem, te respeito porque você não quer, né? Eu vejo que muitas pessoas, agora é o que a gente está conversando, está mudando, né? As pessoas estão buscando essa evolução, mas tem muita gente que não aceita o não, né? Faz isso, e quando você fala não, a pessoa acha a pessoa acha que você tem que fazer aquilo, exato, né? Que tem que passar por cima ali, de si, em função do outro, né? E por que não? O que é que custa você fazer? Não tem nada demais você fazer. Mas o nada demais, o porquê não, o que é que custa, não é seu que tá pedindo pra eu fazer, é meu. Sim. Né? E eu acredito que é aí que surgem as doenças emocionais, né? Exato, porque veja, quantas vezes eu, por exemplo, voltando pro lado do meu lado profissional, quantas e quantas pessoas não tinham coragem de assumir o que queriam e se colocavam numa posição de sim, quando chegavam em casa iam tomar remédios pra dormir, pra ficar bem. Entende? Eu acho que a gente precisa... É bem complicado, muito, né? Eu acho que a gente precisa, no fundo, dar esse grito de liberdade, entendendo que tá tudo bem você ser você e não concordar com o outro, e que esse padrão que tanto impõe pra você não existe. Que o maior padrão que existe é você ser quem você é, como você quiser. Respeitando o outro, como princípio base, sabe? Respeitando a si e respeitando o outro. Então, quando eu digo a você, já que eu não vou, eu não quero ir. Precisa você ficar com raiva de mim, você pode respeitar. Tá tudo bem. Né? Por exemplo, minha mãe faz uma festa na casa dela, eu digo, mãe, eu não quero ir hoje não. Por que tu não quer vir? Aconteceu alguma coisa? Eu digo, não aconteceu nada, eu só não quero ir, estou um pouco cansada. Tá bom. Tá bom mesmo? Né? Ou é aquele tá bom que mais na frente, mas quando eu fiz uma festa aqui naquele dia, você não quis vir. Né? Porque tudo bem você não concordar, mas não precisa você faltar o respeito. E faltar o respeito é inclusive ficar chateado por uma decisão que é minha. E só porque não foi igual ao que você quer pra você, você tá chateada comigo. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa encontrar pra entender que o padrão não é universal, sabe? Pra evoluir, né? Pra evoluir através desse entendimento. Me lembro como se fosse hoje, quando eu era jovem, eu era bem magra. E minha mãe... Eu tinha muita vontade de ser modelo na época, eu era magra, Brasil. Eu era magra, mas entrei numa agência de modelo e meu marido até hoje manda, ele tu não queria ser modelo? Aí eu disse, queria, não quero mais. E aí entrei numa agência de modelo. Mudei, menina, que só evolui. E entrei numa agência de modelo. E era muito magra, assim. E quando eu era muito magra, as pessoas diziam assim, menina, tá tão magra, tu não tem uma perna, tu não tem uma bunda, né? Tá muito magra. Tá vendo como as pessoas falam? Aí você engorda, as pessoas, menina, tu é muito forte, vice. Desculpa, não quer dizer não, tu tá muito forte. Né? E aí? E nessa mesma época que eu entrei nessa agência de modelo, foi aquele boom de anorexia, bulimia, né? Que teve vários questionamentos sobre meninas que queriam muito ser modelo e adoeciam buscando formas de ficarem magérrimas. Nessa época, agora tá começando também mudar nesse meio aí, né? Essa questão de padrão, né? Porque veja, hoje nós temos modelos de vários manequins. Mas tá bem lento, eu acho. Isso, né? Tá bem lento ainda, né? Ainda existe muita resistência. Tem ainda aquele padrão alta, bem magra, né? Eles não, né? Eles tentam inserir ali, né? Outros padrões, mas
continua focado naquele padrão antigo, do magro e alta. É um processo de evolução. Então, eu me lembro nessa época, e eu dizia assim, meu Deus. E quando eu engordei 1 quilinho lá na agência, o povo dizia assim, engordou, viu? Engordou. E você tem que ficar louca pra emagrecer. Você abdicava de coisas absurdas, você queria comer uma coisa simples, não podia. Entende? Então, assim, eu acho que é esse conjunto que a gente precisa encontrar. Pra gente ter essa questão de desconstrução de padrão, a primeira coisa que precisa acontecer é você se conhecer a fundo, né? Entendendo que respeitar a si vai lhe conciliar e respeitar o outro. E que respeitar também uma forma de amor, é uma forma de boa convivência. E que padrão mesmo só o seu. E que respeitar é, inclusive, concordar com ele. Não concordar, né? Ou concordar conforme você quiser. Dizendo, tá tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas hoje eu não quero fazer. E aí quem recebe dizer, tudo bem, eu entendo você, tá tudo bem. Pronto. E realmente ficar tudo bem. Maravilha, Bruna, adorei. Muitos insights. Não é? Muitas coisas a gente constrói conversando, né? Acho que é isso que a gente precisa, às vezes, as pessoas não todo conversar. Muitas desconstruções, né? Muitas desconstruções, muitas evoluções, porque a desconstrução traz uma evolução, abre os horizontes para a evolução, né? Eu espero que quem nos veja e quem nos ouça aprenda a desconstruir e a construir de forma sólida, como vai lhe fazer bem, com certeza. Exatamente. E se alguma mulher quiser fazer parte do seu grupo, deixe seu Instagram, que aí elas entram lá para te conhecer melhor, né? Exatamente. Eu vou deixar o meu Instagram. Pode falar. É @BrunaBraf, Bruna, BRAF, e tem o da rede, que é rede.marea. Nos dois você consegue me encontrar e falar comigo. Vai ser um prazer. Ótimo! E eu adorei te conhecer e tê-la aqui no meu podcast. Quero que você venha mais vezes, viu? Vamos embora, é só chamar. Jaque, muito obrigada. Eu que te agradeço. Prazer estar nesse podcast maravilhoso. Essa palavra bacharel foi muito marcante pra mim. Foi a construção da minha história. Foi muito bom, porque essa palavra é muito importante pra mim também. Foi onde tudo começou. Ah, que bom. Fico muito feliz. Muito obrigada por esse compartilhamento. Tá bom. Então, combinado, né? Outras vezes quero você aqui. Embora, só chamar também. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau, até!